comecei fazendo os créditos de mestrado, ainda já trabalhando, e quando passei na Petrobras. Quando cheguei na Petrobras, falei, quero continuar no mestrado. E a Petrobras falou, mas agora você tem que trabalhar. E eu fui trabalhar, até que eu tive a oportunidade de voltar para o Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro. Quando cheguei no Centro de Pesquisa da Petrobras, falei, quero fazer o meu mestrado. E a Petrobras falou, ok, você pode fazer o seu mestrado. E eu tive que refazer todos os créditos novamente. E aí fiz o meu mestrado e falei, agora quero fazer meu doutorado. Aí a Petrobras falou, mas não está na hora, você espera um pouco. E aí aconteceu um acidente operacional da Petrobras, onde a Petrobras pega e fala, você vai ter que resolver esse problema. Eu era engenheiro de dutos e fui ser o coordenador da área de tecnologia de dutos da Petrobras. E de lá para cá minha vida não parou, minha vida mudou. Eu peguei a estrada da carreira profissional e não fiz meu doutorado. Então eu digo para vocês que é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Porque isso faz um pouquinho da parte da minha vida e eu fico muito feliz de estar falando para todos vocês aqui formandos mestres e doutores. Bem, eu pedi para colocar ali uma foto como se fosse um negócio bem informal. Eles colocaram quase um galã, né? Na realidade, todo formal, mas eu vou falar um pouco para os senhores ali, um pouco do Brasil, desses últimos 40 anos. Vou falar um pouco do Brasil de sucesso no mundo. Vou falar um pouco sobre democracia como visão social. Vou falar sobre gargalos de desenvolvimento. Vou falar da relação da universidade com a empresa. E vou falar desse mundo cada vez mais igual, mais próximo, mais ligado e interligado. Bem, o Brasil nos últimos 40 anos, nós podemos dizer que nós tivemos 3 fases muito distintas. Uma do lado econômico, uma outro período que o pessoal falou que era técnica perdida, e depois o último grande crescimento do Brasil nos últimos 10 anos. Algumas pessoas falam que tivemos as décadas perdidas. Eu, particularmente, acho que não. Porque nós fizemos algumas coisas nesses 20 anos. Então, algumas obrigações nós já pagamos. Nós já buscamos a estabilização da economia, aumentamos a capacidade de produção agrícola do Brasil, conquistamos a independência energética. O Brasil hoje é um país autossuficiente em petróleo, escolhemos a democracia, vivenciamos o aumento da classe média, aumento do mercado consumidor, redução da taxa de natalidade. O Brasil conseguiu controlar uma tendência de explosão do crescimento da população, educação primária para todas as crianças, aumento do número de vagas, e assim, nas universidades e vamos em frente. Bem, tem um fone tecnológico aqui. Eu acho que agora... Voltando. Agora, temos muita coisa para ser feita ainda. Nós temos aí a reforma tributária, a reforma política, salto de qualidade na gestão pública, banir a corrupção, melhorar a saúde pública, segurança jurídica, e vamos em muitos outros níveis que os senhores podem ver aqui, chegando até o último nível que eu vou falar um pouquinho para os senhores, sobre o risco da desindustrialização da nossa economia. O Brasil é o 5º país em termos de dimensões geográficas do mundo. E isso nos dá um potencial de construirmos um país bem diferente do que nós somos hoje. Ao mesmo tempo que nós conseguimos, de alguma forma, controlar o crescimento da população, e em 2040 nós vamos ter aproximadamente 225 milhões de brasileiros somente, o que nos coloca numa posição muito especial. Nós não temos um problema de solução social de grandes dimensões. Não podemos comparar o Brasil com a Índia, com a China, e nós temos condições de resolver os nossos problemas sociais. O Brasil no mundo é um Brasil de sucesso. O Brasil é uma referência em produção agrícola. Em 2012,
nós exportamos aproximadamente 100 bilhões de dólares. E somos hoje o terceiro país exportador agrícola. Com a perspectiva de 10 anos, nós seremos provavelmente o segundo ou primeiro país exportador de commodities agrícolas. Nós temos exemplos de empresas que atuam no mundo inteiro. Exemplo, a Perdigão. Exemplo, a Sadia. Exemplo, a Ambev. E aqui eu conto para vocês uma passagem. Eu estava participando de um congresso em Moscou, quando liguei a televisão para ver como é que é a televisão russa. E foi minha surpresa quando eu fiquei realmente patético ao ver o anúncio da Brahma. E eu falei, não é possível, um anúncio da Brahma em russo em Moscou. A Vale, uma grande mineradora em todos os continentes do mundo. E temos outras empresas, outras referências. CSN, VEG, se vocês terem uma ideia, esses são os países onde nós podemos comprar um motor VEG. Marco Polo, fabricante de caminhões, de carrocerias e ônibus, presente em todos os continentes do mundo. Em termos de indústria dos automóveis, nós estamos na posição 5 no ranking, e em produção de ônibus, nós estamos na posição 2. Embraer, empresa brasileira de compressores, a maior fabricante de compressores da linha branca do mundo. Tramontina é uma empresa impressionantemente brasileira e também foi uma surpresa. Aqui não vai dar para os senhores verem, mas eu tenho o hábito de todos os lugares que eu vou no mundo tentar achar um produto da Tramontina. E foi minha surpresa em Boston, quando eu encontrei um produto da Tramontina e fui procurar uma marca que os senhores devem estar vendo em todos os talentos da Tramontina, que é Made in Brasil. E a minha surpresa foi quando eu encontrei uma panela da Tramontina, eu fui olhar embaixo, está escrito Made in China. Então, nós já temos as nossas multinacionais. Nós podemos ir para o mundo. Nós podemos acreditar que nós somos grandes igual aos outros. Não podemos e não devemos ter o complexo de prioridades. Então, nós construímos aviões para o mundo inteiro, das maiores empresas aéreas do mundo. Na Petrobras, nós estamos em 28 países. Isso tudo nós fizemos aqui, por brasileiros. O que nos diferencia dos grandes BRICS ou os países parecidos com o Brasil? O que diferencia o Brasil da China, da Índia, da Rússia? É um programa que nós temos simples e que nós construímos isso na população de uma forma geral. Estamos até recentemente questionando esses nossas convicções. É que nós estamos construindo uma democracia, uma visão social. E isso é diferente do Brasil em relação à China. Isso é diferente do Brasil em relação à Rússia. Isso é diferença do Brasil em relação a esses países. Então, nesses últimos 50 anos, nós estamos lutando para consolidar uma democracia. Não temos conflitos internos e externos. Temos uma certa liberdade de escolha política. Temos uma imprensa e sindicatos livres. Hoje eu acordei às 4 horas da manhã para ir para a refinaria. Temos um programa de inclusão social e conseguimos colocar mais de 25 milhões de pessoas na famosa nova classe média, classe média C. Isso é uma foto que é verdade. Eu, recém-formado engenheiro, 23 anos, participei desse movimento. Eu estava lá, eu estava mais ou menos por aqui. É isso. E esse programa realmente vem transformando o Brasil. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil foi totalmente alterado. E foi esse fortalecimento da classe C, correndo entre R$1.000 e R$5.000. Não se pode dizer que nós mudamos o país da noite para o dia, que foi muito fácil. Não foi. Mas isso foi em quê? Estabilização dos preços, que a juventude não sabe que tem inflação de 80% por mês. Esse controle do crescimento demográfico,
educação, né, e do próprio mercado de trabalho. Essa classe média, que eu vou ler só um desses itens aqui, né, mostra o que nós estamos falando, de que mudanças o país passou nesses últimos anos. Entre 2002 e 2010, os eleitores de nível universitário na classe C saltaram de 6 milhões para 9 milhões. Serão 11 milhões em 2014. Incluindo aqueles que ensino médio, eram 48 milhões no ano passado e serão 52 milhões em 2014. Só para vocês terem ideia, eu viajo muito de avião e eu tenho presenciado isso com as profissões. No ano de 2011, 11 milhões de brasileiros voaram pela primeira vez. Isso quer dizer que é uma população igual de Portugal. Provavelmente vocês conhecem essa imagem. Isso aqui é o novo shopping de Recife. Isso é a inauguração da Casa Bahia. Isso vocês também conhecem. Na realidade, são as favelas, as comunidades, e que nós estamos tentando buscar uma solução. Será que esse país é um país de desenvolvimento? O vice-presidente dos Estados Unidos esteve no Brasil há pouco tempo e falou: esse país já foi desenvolvimento. Esse país alcançou um novo patamar. E é isso que nós temos que acreditar. Uma vez eu estava em reunião com empresas da Alemanha, e aí ele falou assim, não é empresa de engenharia, empresas de projetos sociais, e nós temos que fazer uma parceria para fazer treinamento técnico no Brasil. E aí eles falaram assim, mas doutor Marcelino, o Brasil não precisa mais de caridade. O Brasil tem plano. Aí eu pensei que eu tivesse entendido direito em inglês, no sotaque de alemão, e eu falei, eu não entendi. Ele falou, vocês têm plano, vocês têm empresa de energia, vocês exportam produtos agrícolas para o mundo inteiro. O Brasil não precisa de caridade. E aquilo mudou a minha percepção de olhar para o país. Nós somos possíveis, nós temos capacidade, tudo que nós podemos fazer, nós podemos fazer nesse país. Presente e futuro, tudo que nós temos que construir. Vou voltar um pouquinho. Moradia, transporte, energia, alimentação, preocupação com o meio ambiente. Mas nós temos gargalos de desenvolvimento. Não é só maravilha, temos que trabalhar muito, como já foi falado pelo orador atual, mestrando, na Idade Média. Então nós temos aí uma preocupação muito grande com recursos humanos, nós temos uma preocupação muito grande com o custo interno de implantação de tudo no Brasil, que fica muito caro a cada dia que passa. Temos uma preocupação com a nossa desindustrialização, uma preocupação com o Made in China, e nós temos uma visão, uma preocupação, uma discussão sobre isso, e uma preocupação logística. O Brasil é um dos países mais lentos do mundo. Eu vou ter a oportunidade, durante a minha apresentação, mostrar as funções. Esse é o desafio. Um desafio bom, gostoso, mas que muitas vezes cabe no desenvolvimento. Nós temos vários. A taxa de desemprego no Brasil cai de forma drástica desde 2013. Dizem os economistas, provavelmente os doutores economistas, que quando chega em 5,5, o país entra numa crise de inflação. Quando chega a 7% de desemprego, entra numa crise de inflação. Nós estamos com 5,5% de taxa de desemprego. Outra preocupação, ainda dentro dessa linha, é do perfil dos nossos formandos. E aqui nós mostramos quanto nós formamos de engenheiros no Brasil, em torno de 23 mil engenheiros por ano. A China forma em torno de 300 mil. A Índia forma em torno de 200 mil. A Rússia forma em torno de 100 mil. E a Coreia em torno de 80 mil. No Brasil mantém um crescimento de 5% ao ano, nós precisamos formar 40 mil engenheiros. Como nós fazemos isso? Agora, é um dado fantástico. Na história do Brasil, este ano,
o número de calouros de engenharia, pela primeira vez na história do Brasil, ultrapassou o número de calouros de direito. O Brasil está mudando, o Brasil está acordado, o Brasil está linkado no que nós estamos fazendo. Essa foto é para mostrar um desafio de uma empresa que fica aqui perto, Estaria no Rio Grande do Sul, onde nós não tínhamos soldadores, tínhamos dificuldade de soldadores, e nós trouxemos para cá os DK7 brasileiros que trabalhavam no Japão, que falavam português e que eram super especialistas do solda. Importamos os nossos brasileiros do Japão para trabalhar no nosso brasileiro. Isso aqui é o símbolo. Esse negócio chamado Made in China, e aqui, outra preocupação, nós estamos aqui, que é o segundo desafio, ou o segundo gargalo, que é a desindustrialização do Brasil. Esse símbolo aqui vocês vão encontrar em várias caixas de papelão que os senhores encontram pelas ruas. Isso aqui é um grande fabricante brasileiro de máquinas que não está aguentando a concorrência chinesa. Então, isso aqui é uma frase do presidente da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. Eu vou ler só um trechinho. Só para você ter uma ideia, na década de 80, o Brasil era o quinto maior fabricante de bens de capital do mundo. Hoje é o 14º. Nós estamos condenando o nosso país a ser pobre. Isso porque nós não podemos ficar exportando só commodities e importando produtos com valor agregado, produzido com o nosso próprio minério de ferro. Vou passar muito rápido sobre isso, que é uma discussão. Os países que investem muita atenção em só ser exportadores de commodities. Com isso, eu entro mais dólares no Brasil, no nosso caso. Isso foi batizado de moeda portuguesa, mas no nosso caso nós temos que ficar preocupados com isso, porque a moeda fica valorizada. Nós começamos a acreditar que nós podemos comprar tudo no exterior e com isso matamos a nossa indústria interna. O que vem acontecendo então é um fenômeno que eu tenho batizado de, deixa eu voltar para achar, porque eu quero passar rápido isso, que é em função do câmbio do fenômeno de China, muitas empresas desativaram as suas etapas fabris de forma gradual, representando uma lenta e penosa perda de densidade da indústria nacional. Algumas que possuem uma atividade significativa e que tinham uma marca, viraram praticamente firmas, empresas de montagem, compram as partes do mundo, montam no Brasil, botam o seu selo e vendem no Brasil. Né? Firmas montadoras ou distribuidoras de produtos importados, meramente colocando a marca própria do produto. Eu tenho batizado isso como Made in Brasil by China. Bem, vamos passar pelo processo de industrialização, vamos falar agora sobre logística. O Brasil é um dos países mais longe do mundo. E se os senhores olharem aqui, vocês vão entender por quê. O mundo do capital, o mundo desenvolvido, os grandes mercados estão aqui. E o Brasil não tem vizinhos, ele está fora do contexto do mundo desenvolvido. Nós estamos fora das rotas marítimas, nós estamos fora das rotas comerciais, e nós temos que ter, então, uma preocupação muito grande com logística. Que os nossos produtos vão ter que ser colocados nesses mercados distantes do Brasil. Então, um país que quer viver num mundo globalizado e que quer estar inserido nessa economia global, nós precisamos ter o quê? Um custo de produção competitivo, um transporte eficiente e permanentemente tecnológico evoluído e buscando mercado. A nossa história tem sido diferente. A nossa história é eficiência, um sistema precário e atrasado. Então, só para vocês terem ideia, milho é a principal alimentação do povo mexicano. Eles conseguem perder em preço o milho produzido no interior do México para a cidade do México, onde vem da Lusiânia entrando no transporte marítimo. Então aqui o custo é 3 e aqui o custo é 1. E com isso, quem coloca milho na cidade do México são os produtores americanos. Da mesma forma,
na China, o México, vizinho dos Estados Unidos, vizinho do maior mercado consumidor mundial, consegue perder para a China, porque a China tem um custo de produção baixo e tem uma infraestrutura logística fantástica. Então, o produto chinês consegue chegar mais barato dos Estados Unidos que o produto mexicano, que é vizinho daquele país. Bem, terceiro ou quarto assunto, universidade e empresa. Aqui nós estamos falando um quadro para mostrar onde nós estamos focalizados em relação à educação superior no mundo. A Coreia, essa marca que vocês têm hoje nos carros, que todos os senhores gostariam de ter, se não tem, né? Tipos diferentes de televisores, dos telefones celulares. Esse país hoje trabalhou no passado e hoje tem 63% da sua população com curso superior. Aí você tem o Canadá, o Japão, tem a Rússia, ele vai embora, e daqui a pouco você encontra aqui perdido no meio um país chamado Alemanha. Então, mas por que a Alemanha está no meio? Mas ela está também trabalho, porque ela passou por um processo de unificação das duas Alemanhas e vai rapidamente, ela vai dar um salto para uma posição. Nós estamos aqui em 36. Temos que resolver esse problema, esse desafio. Educação e engenharia. E um foco para a engenharia, mas de uma forma geral, educação. E aí, dentro da relação universidade e empresa. 75% dos alunos de nível superior, 4,7 milhões, estão em universidades particulares. 75% dessas matrículas dessas universidades particulares são cursos noturnos. O ensino médio não vem preparando com a qualidade necessária para as demandas dos cursos de engenharia. E com isso, você tem uma evasão muito grande dos cursos de engenharia, ainda tem, porque de aproximadamente 55%. Só para vocês terem ideia, na formação de engenharia, o Brasil forma um engenheiro para cada 6 mil habitantes. Os Estados Unidos formam um para cada 3 mil, e a Coreia do Sul, que é o dos cabos, dos telefones, dos televisores, forma, na realidade, um engenheiro para cada 650 habitantes. Outro aspecto importante é que o Brasil não fala inglês. Parece simples. Mas a China, 1,2 bilhões de habitantes, provavelmente vai falar inglês antes do Brasil. Se nós não percebermos que nós temos que dar essa educação, massificar a comunicação em inglês para a nossa população, quando nós entrarmos na internet, nós vamos ser analfabetos. Nós não vamos conseguir ficar inseridos no mundo global. Bem, aqui a colocação de uma entidade que avalia aonde os países falam inglês ou não falam inglês. E o Brasil está na posição 46. Primeira a Suécia, segunda a Dinamarca, terceira a Holanda, Noruega. Bem, empresa e universidade. É um binômio difícil, outras vezes nós entendemos essa relação. Mas tem algumas razões que temos que explicar essa relação. Primeiro, foi um protecionismo econômico que alimentou um protecionismo econômico que alimentou as indústrias não competitivas e sem motivação para a inovação tecnológica e sem uma visão global. Então, era uma proteção econômica que blindava e tirava essa visão de competitividade. O financiamento estatal nas universidades federais com uma base científica e acadêmica, de um modo geral, sem forte relação com o setor produtivo. Editais de pesquisa e desenvolvimento, sem uma obrigatoriedade de ter parceria com o setor produtivo. Entidades de controle, como TCU e CGU, amarram muitas vezes a velocidade das nossas universidades. O papel das fundações das universidades, que nasceram no passado para dar uma agilidade, de certa forma gera uma competição com as empresas de projeto, empresas de consultoria, que poderiam estar fora das universidades. Isso é um fator importante quando alguém fala que existem poucos doutores fora das universidades. Se nós utilizamos as universidades para os projetos especiais, os projetos de inteligência sofisticada, de tecnologia mais sofisticada, e se nós estamos mantendo os nossos doutores nas universidades e prestando serviço dentro das universidades, nós não vamos alimentar a criação de empresas de tecnologia no Brasil
prontas para atender as demandas do país. Negócios na universidade, muitas vezes, não são entendidos. Aqui no Brasil, nós temos um problema. Quando nós encontramos um professor fazendo não negócio, mas fazendo dinheiro, fazendo a economia girar, muitas vezes é mal visto pela sua comunidade interna. E existe, na realidade, um preconceito muito grande nessa relação universidade e empresa. Esse preconceito está resumido aqui também, dizendo que a universidade olha para o setor produtivo como uma entidade preocupada só e somente com o resultado direto e resultado lucro. E, por outro lado, o setor produtivo olha para a universidade com uma visão só e somente como se a universidade estivesse fora da realidade e fora ligado com os problemas da economia ou com o setor produtivo nacional. Dentro dessa linha, nós temos algumas provocações para os doutores e mestres aqui. Né? Então, nós aproveitamos muito pouco que nós fazemos de ciência desenvolvida dentro das nossas universidades. As nossas empresas têm uma base, têm pouca base tecnológica. Os poucos recursos que nós temos para financiamento de pequenas empresas não dá para tudo que nós queremos fazer. E começam então a aparecer outros resultados aqui que convergem para essa relação empresa-universidade. Da mesma forma, aqui em relação a esse conceito, eu queria falar um pouco mais, acho que está ficando muito longa a palestra, mas vou falar aqui, falta interlocutor dos dois lados. O país é pobre em termos de desafios tecnológicos, nós não desafiamos as nossas indústrias em relação a isso. Se não existe um produto, um material, um equipamento feito no Brasil, muitas vezes nós vamos buscando a importação e não desenvolvemos no Brasil. Nós somos, na realidade, um país que muitas vezes trabalhamos só na cópia ou trabalhamos como integradores. O mercado não demanda por mestres e doutores, muitas vezes procura um vendedor técnico, um inglês fluente e que esteja buscando representação local, que tenha a capacidade de entender o seu produto e possa traduzir o mercado interno. Nós temos que mudar essa relação e nós temos que atuar de forma radical com um modelo de cultura para colocarmos mais tecnologia nas nossas empresas do Brasil. PhD ou doutores na nossa indústria. Dizem, não sou eu que estou dizendo, que o Brasil será a quinta potência mundial na próxima década. E você, doutor, mestre, onde está? Na universidade, na indústria? Bem, como já foi falado aqui hoje, o número de mestres e doutores formados pelas universidades brasileiras mais que quadruplicou em 15 anos, passando de 13.096 para 55 mil em 2011. Aumentou 312%. Isso quer dizer que o trabalho de vocês está aqui dentro desses números. E uma vez eu fiz uma pesquisa sobre doutorados e doutorandos do mundo, na internet eu vi uma foto enorme, parecia ser um jogo de futebol, uma multidão entrando no estádio, e eu fui ver o que era aquela foto na China. Eram candidatos ao curso de doutorado. Quando eu cheguei aqui hoje, eu fiquei muito feliz. Eu vi esse auditório cheio, imaginando que nós temos mais 770 mestres e doutores no Brasil. Eu acho que o caminho é por aí. Agora, nós só temos 5% desses doutores nas nossas empresas, nas nossas indústrias, e os Estados Unidos têm 40%. A maior parte dos pesquisadores do Brasil, como já foi falado, atuam na área de educação. Como vamos trabalhar, inclusive, para as nossas empresas. Aqui só vamos mostrar para vocês como é que é a distribuição dos nossos doutores. A primeira área de atuação é na área de educação, depois vem saúde e serviços sociais, depois vem a administração pública, as empresas estatais. Empreendedorismo na universidade. Temos que chacoalhar a universidade para ela dar apoio para as indústrias nacionais. E aí tem algumas colocações, ainda somos muito domésticos, não temos uma visão de mundo, achamos comum do tamanho da nossa sala, da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. Eu tive a oportunidade de procurar viajamento. A primeira vez que eu cheguei à China, eu estava fazendo um check-in no hotel e eu vi um mapa onde o Pacífico estava no meio.
Vai aparecer esse mapa um pouco mais na frente. Eu fiquei olhando aquele mapa, falei assim, nunca vi um mapa daquela forma. E eu fiquei imaginando que tinham 3 bilhões de pessoas que olhavam o mundo daquela forma. Então, o mundo é muito maior que a nossa sala, que o nosso bairro, que a nossa cidade, que o nosso país. Ainda usamos muito pouco o potencial dessa ferramenta infernal, fantástica, maravilhosa, que esse negócio chamado internet. A nossa geração teve a oportunidade de ver a grande revolução da informação. Acho que quando eu falo muito, tem que parar. Vamos ver se eu tenho isso. O mercado global necessita de produto mundial, então nós temos que ter uma visão global. Necessitamos de escala. Tudo no Brasil é pequenininho. E aqui eu vou contar também a história dos senhores. Nós estávamos numa visita numa empresa nos Estados Unidos e aí eu quis impressionar o gerente da empresa. Eu quis dar uma de país super desenvolvido e falei, nós estamos indo para a China, nós vamos para um congresso na cidade de Lanfang, na China. Aí aquela empresazinha pequena nos Estados Unidos, eu não entendi, Lanfang. Eu falei, Lanfang. Ah, não entendi. Eu falei, Lanfang. Também não entendeu. Aí eu peguei e escrevi no papel. Aí ele olhou para mim, Lanfang. Lanfang é onde é o nosso escritório na China. Aí na hora que eu pensei, eu estivesse impressionando ele, porque eu estava indo para um congresso de Lanfang, aquela empresazinha nos Estados Unidos já tinha um escritório na cidade de Lanfang. Mundo, escala. Precisamos, então, aumentar o nosso network. O nosso network não é só com o nosso vizinho, na verdade, é um network global. Ainda investimos muito pouco em tecnologia de inovação, gestão de negócio tem que ser agressivo, promoção comercial que é gerador de importância, mas é muito, muito importante. E para os doutores e mestres, professores, ganhar dinheiro não é crime, não é pecado. Dinheiro gera economia, gera mais impostos, mais educação, mais empresas, mais impostos, mais escolas, e assim a gente mexe a economia. E aqui dá um conselho para os nossos formandos. Aqui é um conselho de um leigo, outro que sabe de nunca doutor, mas sempre doutor. Acredite que existe vida interessante fora da universidade. Acredite que existe inteligência fora da universidade. Escolha, identifique, conheça os desafios da área que você vai atuar. Desenvolva projetos para esse segmento empresarial, para a indústria, para a área de serviço, onde você escolheu ser um especialista, ser um médico, ser um doutor. Incentive a participação da sua equipe em congressos, seminários, eventos, não da indústria, não da academia, mas eventos da indústria, onde você vai ver o problema real que a sociedade está esperando a sua colaboração. Crie atividades, acontecimentos, para que você convide o segmento empresarial para dentro da universidade, sem pensar somente nas suas pesquisas, nos seus trabalhos na sua universidade. Dê liberdade de escolha dos seus melhores alunos. Vocês, PhDs, que vão ficar, doutores que vão ficar na universidade. É difícil colocar isso para vocês. Não tente incentivar o seu aluno para só ser igual a você, para ficar dentro da universidade. Provoque eles, não faça um negócio que é muito difícil. Doe o seu melhor aluno para o mercado. Porque você vai criar relações com o mercado e você vai estar contribuindo para uma economia melhor, para um país melhor. Doe o seu melhor aluno para o mercado. Alguns professores devem ter rido, devem ter feito assim, ele está louco, mas é isso mesmo. Incubadoras, nucleadoras, parcerias com o setor privado é fundamental, não só com as empresas estatais. Profissionais com experiência da indústria voltando para dentro da universidade, como alunos. Isso é uma verdadeira integração. E aqui é uma provocação. O professor PhD que se torna um pouco engenheiro e vai para a indústria. O engenheiro com 20, 30 anos de experiência
se torne um pouquinho professor e venha para dentro da universidade. E isso é um grande desafio. Nós temos que fazer isso. Procure empresas que pratiquem valores e princípios iguais aos seus. Não aceitem outras regras. Os seus princípios e valores são fundamentais. E por último, e mais uma vez, ganhar dinheiro, papai já dizia, honesto não é crime. E por último, essa revolução que está acontecendo. O mundo está ficando muito igual. Algumas pessoas veem o mundo assim. 3 bilhões veem o mundo assim. Ó, tá vendo? Gosta? 3 bilhões veem o mundo assim. E acredito, vocês podem querer fazer uma extrapolação na visão da gente, porque nós funcionamos pelo mundo assim. Só que 3 bilhões vêm assim. Então, Recife fica muito longe do mundo. Aqui, Recife está no centro do mundo. Assim, está muito longe do mundo. E assim, então, nem se fala. Só que o mundo hoje é visto assim. E essa linhazinha coloca vocês em qualquer lugar do mundo, do planeta. Eu vou colocar um negócio para vocês. Uma vez eu estava também trabalho com pessoa internacional. Nós tínhamos feito uma parceria com as empresas canadenses. E chegou aqui um canadense que veio nos ajudar na área de luxo. E ele falou, Marcelino, minha esposa vai ter esse final de semana, eu queria te convidar para jantar. Eu falei, perfeito. Ele falou, então 18 horas. Eu falei que no Brasil, 18 horas, está acabando de almoçar. Então é o seguinte, vou marcar às 20 horas. Fica bem para você e para mim. 20 horas. Quando foi por volta de 17 horas, o canadense me liga. E falou, Marcelino, eu estou com um problema aqui no hotel. Eu falei, o que foi? Tinha um barulho nos unidos. Eu pensei que fosse a televisão, desliguei a televisão e o barulho continuou. Eu desliguei o ar-condicionado, o barulho continuou. E eu fui na varanda e tem uma barata cascuda com asa, fazendo um barulho terrível. Quem que é isso, Marcelino? Aí eu falei assim, sabe, isso é uma cigarra, isso é uma cigarra. Eu falei, cigarra? Eu falei, entra na internet aí. Nós entramos. Ele encontrou o site, eu estou lá na minha casa, e no hotel. Aí aparece lá várias espécies de cigarros. Ele falou, a minha é essa aqui. Eu falei, então clique em cima. E ele começou a escutar no computador o mesmo som que ele estava escutando na varanda do hotel. Então, com esta linhazinha aqui, você pode viajar para qualquer lado do mundo. Se o Brasil era longe, agora o Brasil ficou muito perto. Este caminho é fantástico. Isso mudou o mundo. E o mundo fica muito igual. Aqui nós temos 4 cidades, vocês vão errar. Né? Aqui nós temos Hong Kong, nós temos Nova York, nós temos Tóquio e temos São Paulo. O mesmo tipo de lâmpada, o mesmo tipo de janela, o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de carro, o mesmo tipo de computador, o mesmo tipo de gravata. O mundo está muito igual. E nós, nessa percepção, temos que ser globais. Aqui, pode ser indiano, japonês, chinês, ou quem sabe, lá de Angola. Eles conseguem acessar as mesmas informações. Independente de classe social, independente de lugar, ou de uma comunidade carente, de uma civilização indígena, ou de uma simples garotinha de 6, 7 anos no seu quarto. O mundo, ele realmente hoje, nós podemos dizer que na palma das nossas mãos. Ele está sob controle, nós estamos controlando. Alguns dizem que não, que na verdade eles estão se controlando. Mas tem um fator muito importante, único das pessoas. Eu viajo muito. Durante muito tempo eu fiquei fora de casa. Eu tenho 4 filhos. E vocês não vão acreditar. Hoje eu acompanho mais os meus filhos brigando pela internet entre eles e sabendo o que eles estão fazendo quando não tinha internet.
Meu pai dizia que a televisão ia mudar a família, a televisão ia destruir a família. Meu pai já se foi e eu comecei a dizer que a internet ia destruir a família. E eu cheguei à conclusão que não. Se nós usarmos da tecnologia a nosso favor, ela é muito interessante. E é isso que nós temos que fazer. Usar a tecnologia a nosso favor. Né? Bem, prometo que estou terminando. Ok? Agora, os últimos conselhos dos formandos, porque falaram que eu tinha que fazer um discurso para os formandos. Então, eu fiz um discurso para os formandos. Então, fica. Seja referência em sua área de atuação. Seja um profissional global. Cultive a cultura da inovação, da mudança, do novo. Faça diferente. Remuneração é fundamental. Muitas vezes não é mais importante naquele momento. A importância da capacidade de comunicação, tanto em português quanto em inglês. Dedicação, empenho, objetivo definido, foco, projeto, sonho. Não cultive a vaidade. Aqui tem um simbolismo muito interessante. Né? Não cultive a vaidade. E coloque felicidade, vibração, entusiasmo, paixão, vida em tudo que vocês vão fazer aqui para frente. Aos formandos, aos 608 mais 126, 162 doutores, aos 770. Parabéns. É muito interessante vocês terem dedicado tempo das suas vidas para a formação que vocês têm hoje. E tenho certeza que vocês estão no caminho certo. É através do conhecimento que nós vamos mudar esse país. Eu tenho certeza que o povo brasileiro e o Brasil agradecem a vocês. Muito obrigado. Muito bem. Nós sabemos então o porquê o Dr. Marcelino Guedes pensou-se em seu nome para aqui proferir a mensagem aos nossos 770 mestres e doutores. Eu vou comentar e eu vou fazer algumas colocações, né, Marcelino, no final, em relação à instigante, ousada, inovadora e ética corajosa com que o engenheiro Marcelino aqui se pronunciou. Se há uma qualidade nele, dentre muitas, é ele dizer exatamente o que ele pensa e nós podemos, com toda franqueza, debatermos temas de sociedade e de interesse do nosso país. Muito obrigado, Marcelino, e nós voltaremos a conversar muito. Dando sequência ao ato que ficará em todas as nossas memórias, porque nós todos nos lembramos de todos os momentos cruciais da nossa vida. Você vai ganhar, você vai trabalhar para para honrar um compromisso
com conhecimento. É quando nós passamos no vestibular, isso marca a nossa vida aos 17, 18 anos, porque através do mérito nós ascendemos à instituição universitária. O outro momento é quando nós nos formamos da graduação e quando o mundo se abre para nós, através do mérito, do conhecimento. E o terceiro momento é quando nós temos o nosso título de mestres e doutores na colação de aula. Então são 3 momentos de nossas vidas que nós jamais esqueceremos. E as 3 são unidas por algo crucial que o Marcelino falou aqui, que é a busca da felicidade. Nós então passamos ao professor Francisco Ramos, nosso proreitor de pesquisa e pós-graduação, para proferir as suas palavras.